boa noite. Começa agora uma entrevista coletiva. Nesta semana a gente vai discutir um pouquinho sobre a reforma da Previdência, ou a nova Previdência, como você preferir, que foi apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso. A gente recebe a professora Leila Pellegrino, ela que é coordenadora do curso de Administração do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. E compondo a bancada, aqui comigo, para quem eu já vou até passar a palavra, Zezé de Lima. Boa noite, Zezé. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcão. Boa noite, professora. Vai lá, Zezé, pode fazer a primeira pergunta. Professora, eu vou começar com uma pergunta que eu já fiz aqui nos bastidores e que eu achei a resposta sensacional. A Previdência, a reforma é justa? Aliás, não podemos chamar de reforma, é a nova Previdência, todo mundo está tratando assim, é justa? Eu concordo, eu queria colocar que, na verdade, quando a gente fala da reforma da Previdência, a gente precisa pensar que ela é uma ferramenta importante, essencial para a retomada do crescimento da economia brasileira. Então, a gente está vivendo um momento bastante crítico, desafiador, né, em que a gente tem uma oportunidade ou poucas oportunidades de resgatar a capacidade de crescimento de atividade econômica produtiva. Esse crescimento, ele passa por essa estrutura previdenciária, ele passa por o ajustamento dessa estrutura previdenciária, em particular, ele passa por essa questão de reverter distorções do sistema. Então, a reforma da Previdência é justa? Não, ela não é justa, mas ela é necessária, ela não seria, ela não seria suave, ela não teria um impacto social positivo de forma alguma, porque a gente tem um déficit importante na Previdência que precisa ser corrigido. Então, na verdade, ela é uma reforma para sanear a estrutura previdenciária brasileira e, nesse sentido, ela tem impactos distributivos, ela tem um impacto social importante. Tá. Professora, os termos em que a reforma foi colocada, obviamente, ela deve passar agora pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado e muita coisa deve mudar. Mas vamos, como a gente não sabe o que vai ser mudado pelos deputados, vamos falar sobre esse pacote que chegou em natura, vamos falar em natura. Para quem que pesa a mão e quais foram as principais propostas, na opinião da senhora? Bom, na verdade, assim, se a gente pensar nesse pacote, ele tem aspectos que são aspectos importantes. O primeiro deles é a questão do estabelecimento de uma idade maior para a aposentadoria. Isso foi um elemento central, esse é um elemento da categoria dos itens inegociáveis da reforma, porque se nós não tivermos essa definição de uma idade de aposentadoria adiante, o sistema não reverte a sua situação de fragilidade, de precariedade. Era importante gerar recursos a partir do estabelecimento de uma idade mínima num patamar superior ao praticado até então. A segunda coisa importante é que a reforma, ela avançou na correção de algumas distorções importantes. Então, ela tem um componente de progressividade importante, então que as alíquotas serão maiores para quem tem rendimentos maiores, e isso é um elemento bastante positivo e que tem um apelo para a população bastante positivo, porque nesse momento a gente fala assim, para a população brasileira, olha que bom que quem ganha mais paga mais, quem pode pagar menos, na verdade, terá uma alíquota menor. Então, esse componente distributivo é um grande ponto positivo dessa reforma. Ela ainda é insuficiente porque, embora ela tenha corrigido algumas distorções, ela não corrigiu todas. Então, a gente tem algumas condições diferenciadas, por exemplo, para a categoria, né, dos policiais, mas, de alguma forma, a gente tem um avanço, né, no sentido de tornar a incidência, né, o peso da estrutura tributária mais homogêneo nas diversas categorias sociais. Professora, eu acho que a grande questão, né, de quem está em casa nesse momento eu vou ter que trabalhar mais para ganhar menos na hora de aposentar? Vai. Né? Essa é a grande situação. Na verdade, assim, mas pelo menos vai ganhar. Mas pelo menos vai ganhar. Então, assim, na verdade, o que acontece? Né? O sistema, ele
não se sustenta, na forma como ele está, ele não se sustenta nos próximos anos, né? A gente está vivendo uma situação, um colapso iminente do sistema previdenciário brasileiro. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que ela é essencial para que a estabilidade econômica brasileira efetivamente caminhe, né, avance e a gente tem uma perspectiva de retomada do crescimento, né? O desequilíbrio, né, fiscal e particularmente, né, os desequilíbrios nas contas públicas e o desequilíbrio previdenciário acabam impactando fortemente, né, na perspectiva de retomada de crescimento. A gente vê uma situação em que todos os agentes do mercado, né, aguardam essa reforma, né, e é por isso que a gente tem a repercussão que ela teve, porque ela passa a ser um elemento, uma condição importante para a retomada do crescimento. Então, mas a retomada do crescimento, isso não tem a ver com o investimento externo, com... Por que é tão importante a gente ter esse equilíbrio fiscal para retomar o crescimento, para ter mais indústria, para ter mais produção? Qual que é o papel do Estado nessa conversa? Bom, o papel do Estado é um papel essencial. Por quê? Porque, na verdade, se a gente pensar, boa parte das receitas do Estado, cerca de 75% das receitas do Estado, acabam sendo comprometidas com salários, aposentadorias e gastos diversos de custeio. Isso dá uma margem muito pequena para a recuperação, para que o Estado possa gastar efetivamente na recuperação da atividade econômica. Está sendo um indutor, sendo tipo um assim, indutor, sendo parceiro na construção de estrada, aeroportos e tudo mais. Infraestrutura, qualquer tipo de gasto, inclusive gastos sociais, benefícios sociais, dependem das rendas do governo ter uma estrutura fiscal organizada. Adicionalmente, né, a gente pode esperar que, do ponto de vista do custo, né, do endividamento do Estado, a gente tem uma situação de melhora, e essa situação de melhora, na verdade, acaba liberando recursos para promover a atividade econômica, né? Um Estado mais saudável, né, também atrai investimentos de longo prazo, ajuda a restaurar a estrutura competitiva do país. Tá. Perdão, Zezé. Desculpa, Marcão. A gente ouve muito o pessoal relacionar a questão dos juros com esse endividamento do Estado. No que um Estado mais equilibrado pode ajudar na redução, por exemplo, dos juros, da inflação e tudo mais? Bom, uma questão importante é que boa parte, os juros praticados, por exemplo, nos títulos públicos, dependem do grau de endividamento do Estado. Um Estado com uma estrutura fiscal mais frágil tem que pagar juros mais altos para conseguir captar recursos no mercado. Por causa do risco. Por causa do risco, por causa da vulnerabilidade, né? Um Estado com uma estrutura fiscal mais saudável pode pagar menos pelos seus títulos. E ao pagar menos pelos seus títulos, acaba aumentando a liquidez e promovendo um crescimento da atividade econômica. Professora, em comparação com a proposta da reforma da Previdência do governo anterior, do governo Temer, essa proposta agora do governo Bolsonaro é melhor, é praticamente igual ou é pior? Eu diria que ela é mais robusta, né? Então, assim, a estimativa de geração de receita a partir da reforma, ela é muito maior, né? A gente estava trabalhando aí numa estimativa do Temer de cerca de 800 bilhões em 10 anos para 1 trilhão, né? Em 10 anos, 1 trilhão e 100 em 10 anos. Então, o que acontece? Onde que está esse ganho extra? Está no tempo de transição? É isso? Tem dois elementos principais que nos garantem isso. A idade mínima, né? E esse é o elemento mais importante. A senhora acredita que vai permanecer essa idade mínima após as negociações no Congresso Nacional? Eu diria que elas têm que... seria importante que elas permanecessem. 62, 65. Exatamente, porque qualquer coisa fora disso já reduziria muito o ganho, né, de receita a partir da reforma. Então, essa é uma questão primordial, né? A manutenção da idade mínima é importante. As regras de transição, elas são regras de transição austeras, praticamente deixam pouca alternativa para quem não quer esperar os 65 anos, né, e completar aí os seus 40 anos de contribuição para ter os 100% da sua aposentadoria. No entanto, né,
elas também é igualmente importante. É importante que a sociedade faça essa adesão ao sistema, ou que a gente consiga a adesão ao sistema de uma maneira efetiva para que esse resultado aconteça. Nós temos essa reforma que chegou e a gente sabe que o governo, quando manda uma proposta para o Congresso Nacional, ele já tem a expectativa de que vai ter que ceder em alguma coisa, que a coisa não vai ser exatamente como ele quer. Quais os pontos que a senhora acha que serão negociados pelo governo nesse pacote previdenciário levado ao Congresso? Bom, eu acho que os 2 pontos mais frágeis dizem respeito, na verdade, ao benefício ao idoso em condição mais vulnerável, em condição de miséria. Por quê? Porque ele, na verdade, vai antecipar o seu benefício, né? Vai ganhar R$400, mas só vai conseguir ter um salário, um auxílio de um salário mínimo aos 70 anos. Né? E essa progressão, se a gente pensar, né, nessa mudança de regra, esse é um ponto que socialmente é muito forte, sensibiliza. Então, é possível, né, que os deputados tenham, né, uma sensibilidade maior a esse ponto e que, na verdade, seja um ponto de barganha importante. Outro ponto de barganha importante diz respeito ao trabalhador rural, né, que agora vai se aposentar, ganhou mais 5 anos de trabalho, né, para poder se aposentar, e a partir dessa condição, na verdade, é outro ponto social muito importante. Professora, da reforma. A gente precisa ir para um intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente retoma, então, desse ponto, do trabalhador rural, que eu acho que é o tema mais polêmico, né, nesse momento que a gente vê, até mesmo no Congresso, deve enfrentar um pouco mais de resistência. Entrevista coletiva hoje debate a reforma da Previdência, ou a nova Previdência, apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso nesta semana. A gente está entrevistando a professora Leila Pellegrino e daqui a pouquinho a gente volta então para falar mais sobre essa reforma. Até lá. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. Nesta semana a gente repercute a reforma da Previdência, a nova Previdência, como você preferir, que foi apresentada nesta semana pelo governo Bolsonaro ao Congresso. Nós estamos recebendo a coordenadora do curso de administração da Mackenzie, né, da Universidade Mackenzie aqui de Campinas, professora Leila Pellegrino. E no bloco anterior a gente falava um pouquinho sobre a questão dos trabalhadores rurais, né, esse aumento da idade mínima de aposentadoria que deve surtir aí algum rebuliço no Congresso, deve ser uma das moedas aí de barganha, né, professora, entre o Congresso e o governo. Então eu queria que a senhora aprofundasse mais, né, sobre esse ponto dos trabalhadores rurais, que muita gente fala que as condições em que eles estão exercendo as suas funções, né, é um tanto quanto impróprias, muitas vezes, né? Então, isso acaba causando, eles mereceriam aposentar antes. Bom, o primeiro ponto é que existe uma diferença bastante grande entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano, né? As condições, os desafios do trabalhador no campo, eles são muito maiores do que os desafios do trabalho nas cidades. Então, assim, e esse é um ponto muito frágil, né, da reforma. Por que é um ponto muito frágil da reforma? Porque ele vai ser um objeto de barganha, com um apelo social bastante forte, né? Mas é importante que a gente perceba, né, que de fato, né, esse trabalhador vai ser submetido aí a um tempo maior de contribuição e está exposto, digamos assim, às condições de trabalho por um tempo maior. Mas é preciso também que se leve em conta, né, que o sistema ele precisa alcançar a todos, né? E esse talvez seja o grande desafio dessa reforma no sistema previdenciário, é ter um sistema previdenciário que incida sobre todas as categorias da maneira mais homogênea possível. Tá. Os defensores dessa reforma, inclusive, argumentam que os benefícios para a população rural e outros benefícios que eventualmente estariam sendo perdidos, né, por essa condição, na verdade, deveriam ser
recompostos por outros caminhos, por outras formas. Tipo né? os Bolsas Família, aí você desonera o Caixa da Previdência e joga para a União. Exatamente. E aí o que acontece? Eu passo a ter, ao invés de eu ter, na verdade, a população pagando o custo previdenciário, né, sob a forma de mais impostos ou de serviços públicos ofertados de forma precária, eu posso ter uma expectativa de que eu consigo conduzir de alguma forma, né, um sistema mais saudável e que o benefício venha do ponto de vista da ação de política social organizada no Estado. Bom, professora, a gente ouviu durante a vida inteira que o funcionalismo público sempre foi poupado. E quando a conversa é benefícios previdenciários, assim, o sistema público ele está muito além de todo o restante da sociedade. Como é que foi a leitura desse segmento feita por esse pacote? Bom, uma das características importantes desse pacote é que ele também incorpora, né, esse funcionário público para o regime, né, para uma situação mais próxima à do trabalhador na esfera privada. É esperado que haja uma resistência maior, né, em alguns lobby setores, muito grande, porque eu vou ter aí que principalmente, né, os maiores beneficiários ou as maiores alíquotas incidam sobre a elite do funcionalismo público. E aí a gente vai ter uma base de resistência muito forte, né, e vai ser um desafio para o governo. A alíquota chega a 22% para aqueles salários teto pagos pelo serviço público? A alíquota pode chegar a 22% nos serviços, né, de remuneração mais alta, né, em especial aqueles que ganham aí para cima de R$35 mil, né, de renda. Eles vão ter sobre o excedente, né, do teto uma alíquota maior. Não chega a ser 25% da renda, é bem importante explicar isso, né, só sobre o que excede o limite. Né, do teto. Então, é importante a gente perceber que para os super salários, na verdade, da estrutura pública brasileira, a gente vai ter, a Previdência vai alcançá-los de uma maneira mais efetiva do que tem alcançado até hoje. Tá, eu vi uma alíquota, só um minuto, Marcão, de 16,75 seria o máximo da alíquota, e aí 22%, então, sobre o excedente do teto. Isso, é isso, então. Isso. Professora, também está na ideia do governo criar um sistema de capitalização. Eu queria que a senhora explicasse isso para os ouvintes, para os telespectadores, né? E também para mim, porque eu não entendi até agora como seria. Então, assim, o importante é a gente perceber que o sistema brasileiro ele é um sistema composto da contribuição do trabalhador, do governo e da iniciativa privada. Né? Então, a estrutura do nosso sistema previdenciário envolve esses três agentes. A ideia do governo é que no futuro, e futuro aí é um futuro bastante grande, né? Então, assim, para quem vai entrar no mercado de trabalho após o sistema de capitalização ter sido aprovado, regulamentado e ainda carece de legislação a respeito, né? Ou seja, no mínimo, né, daqui 30 anos, né? Então, o sujeito que vai entrar agora e só vai se aposentar, né, no mínimo, lá daqui 30, 40 anos, é para esse sujeito que o sistema de capitalização vai funcionar, né? E, na verdade, nesse primeiro momento, qual é a grande questão? Ele pode optar por um sistema de participação como o nosso, atual, ou um sistema de capitalização em que o próprio trabalhador faz a provisão de futuro para a sua aposentadoria. Hoje, o que acontece? A população ativa contribui para pagar o benefício dos aposentados. E esse é como funciona essencialmente o nosso sistema previdenciário. A razão pela qual, uma das razões importantes pelas quais nós estamos com essa estrutura deficitária é porque justamente a população ativa, trabalhando, gera um recurso proporcionalmente menor do que a massa de benefícios a ser paga pelo sistema, né? Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque a gente vem de um ciclo de retração da atividade econômica, então o nível de renda gerado é menor, o nível de emprego produzido é menor, consequentemente a gente tem um impacto sobre o sistema previdenciário maior, porque tem mais gente aposentando, mas menos
uma base economicamente ativa menor. Adicionalmente, a gente tem a situação de que a população brasileira vem envelhecendo, então a massa de pessoas em condições de aposentar é proporcionalmente maior, o aumento do número de aposentados é proporcionalmente maior ao número de jovens entrando no mercado de trabalho. Se é o jovem que paga a aposentadoria de quem já contribuiu no passado, né, a gente tem aqui uma distorção importante que tende a se perpetuar no tempo se a gente não faz uma correção de rota. A gente ouve dizer muito que no momento em que a economia reaquecer, o mercado voltar à condição de pleno emprego, que foi uma coisa que nós já vimos, inclusive, que aí a Previdência se equilibraria. A senhora acredita nisso? Até mesmo por causa da informalidade, né? Que com o trabalhador informal não tem a contribuição para o INSS. Sim, a gente tem duas situações. A primeira delas é que a gente tem 50% quase da população trabalhadora brasileira na informalidade sem contribuir para o sistema previdenciário, né? E isso acaba sendo um fator importante para a gente considerar. No entanto, né, com o crescimento, a estrutura melhora, o nível de recursos aumenta no sistema previdenciário. Por quê? Porque eu tenho mais gente trabalhando, mais renda sendo gerada, mais atividade produtiva acontecendo, mas essa situação não é suficiente para corrigir os desequilíbrios do passado, né? Então, essa reforma... essa compensa o envelhecimento da população. E nem compensa o envelhecimento da população. A senhora acredita que essa é a última reforma ou nós teremos mais reformas aí pela frente para dar conta de situações que virão? Isso que eu ia perguntar. Eu estou com 32 anos, por essa reforma eu me aposento com 65. Até chegar lá, por quantas reformas eu vou passar? Olha, eu acredito que você vai passar por algumas, viu? Porque... A cara de desespero do Marcão. Ai, Jesus. Olha, você pensa que ser novo, não ter ruga, não tem seus problemas? Mas já tem o cabelo branco. Então, a questão importante agora para a gente perceber é que essa reforma, ela nos ajuda a restabelecer equilíbrio com o passado, né? A gente tinha uma estrutura que tende ao desequilíbrio, uma estrutura que está deficitária e uma estrutura que tem problemas. Então, a gente precisa acertar essa conta, mas é possível que a gente tenha outras demandas para o futuro. Por que a gente tem outras demandas? Porque nós estamos vivendo um momento em que o capitalismo passa por transformações importantes, as relações de trabalho estão se modificando, a gente tem um aumento nos processos de automação, né? A quarta revolução industrial está a caminho e, portanto, as relações de trabalho devem se transformar, né, num caminho que ainda não está totalmente claro, né, nem para os formuladores de política. Então, é possível que nos próximos anos, ou que daqui a algum tempo, né, daqui 10 ou 20 anos, a gente precise falar assim, olha, a relação de trabalho mudou. E essa previdência, que a gente achava que estava simplesmente corrigindo um problema do passado, seja incapaz de dar conta das demandas futuras. A senhora acredita que nós vamos ter essa reforma, essa nova previdência já no segundo semestre? Qual a expectativa da senhora diante da política que se estabeleceu que lá em Brasília e que está capenga? Bom, a primeira coisa importante, né, sobre a reforma é que o governo vai ter que, para a gente ter reforma, o governo vai ter que trabalhar muito a questão da articulação, né, das suas bases de apoio, trabalhar com as lideranças do Congresso, que vai ser o grande desafio do governo, né, nesse momento, né, porque a gente tem uma condição aqui em que, pela primeira vez, ele está sendo exposto, né, numa demanda de grande impacto, de grande repercussão nacional. Então, ele vai ter que construir essas bases. A expectativa, se tudo correr bem, né, em maio, a gente tem esse texto tramitando no Congresso e pode ser aprovado no Congresso. Em agosto, estaria tramitando, né, ou seja, a gente teria uma finalização do processo no Senado. No entanto, né, é possível que ele se prolongue porque a oposição, né, à reforma tributária, à reforma previdenciária, promete fazer alguma resistência. Muito barulho. Muito barulho. Eu queria agradecer a presença da professora Leila Pellegrino, ela que é coordenadora do curso de administração
do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço o convite, a participação, uma satisfação. Agradecer também a Zezé. Obrigado, Zezé. Até a próxima. De nada, até a próxima. Obrigada, professora. Tchau, agradeço. moçada. E a você de casa, uma ótima noite, uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.